Eu sei que essa é uma pergunta meio idiota, mas vai fazer sentido no final do vídeo. Então, bora! Oi, pessoa, seja muito bem-vindo ao canal do Donst. O vídeo de hoje é de polêmica. Vamos conversar um pouquinho de algumas mudanças que a Cipsoft fez. E enquanto eu lia as mudanças, só uma pergunta vinha na minha cabeça. Será que a Cipsoft realmente joga Tibia? Você vai falar assim, é claro que joga. Eles que criaram isso. Eles devem ficar jogando o dia inteiro. Tá, mas peraí, eu vou contar uma história e a gente já entra no assunto. Lá por meados de 2008, meu amigo me apresentou os OutServers. Então, desde o começo eu achei o OutServer muito melhor que Tibia, porque lá dava pra ser Premium Account, dava pra ter magia, matar Demon, coisa que não dava pra fazer Free Account, que nessa época eu acho que tava level 20, 30. Naquela época a gente demorava um ano pra upar 20 level, e olha lá. Então eu fiquei viciado em jogar OutServer. Eu baixava muito OutServer, baixava muito Keylogger, e a gente perdeu muita conta em casa, eu e meus irmãos, por conta disso. Desculpa. E conforme eu fui me aprofundando nesse mundo de OutServer, eu decidi criar um. Meu amigo tinha explicado que não era muito difícil, naquela época realmente não era igual hoje, que tem que compilar, não sei o que tem. Antigamente você simplesmente baixava o servidor, mudava o IP e colocava lá o Homer Simpson e pronto, já dava pra jogar qualquer outro server. Tudo bem que ficava hospedado em casa e ficava um lag inacreditável, mas isso é um assunto para outro vídeo. E antigamente os outros servers eram muito melhores, porque não tinha só Global e Bayek, tinha muitas opções, e normalmente era tudo usado na base do Urots. Tinha o Slayer Urots, tinha o Styler Urots e um monte de coisa aí. E os outros servers eram verdadeiras telas em branco, então o pessoal normalmente editava mais. Não que hoje não edite, mas como o server já vem pronto e os donos já sabem mais ou menos o padrão que a galera joga, eles não arriscam tanto. Então eu baixei o mapa 8.1, que era na base do Urots, e comecei a editar. O server chamava Pac-Man Server Game, eu sei. É um péssimo nome, mas eu queria um nome que o pessoal lembrasse rápido. E naquela época Pac-Man ainda era relevante. E eu pesquisava muito nos fóruns, tem o Tibia King, né, que o Xtibia também, que eu ficava muito neles para estar aprendendo sobre como fazer outro server. E até que eu aprendi como criar vocação, né, a vocação já vinha pronta lá, eu editava uma coisa, eu criei duas vocações únicas, que era o Packer, que era como se fosse um Fighter, e o Pirata, que usava Fishing Fight. Imagina que beleza que não era esse outro server. E o outro server tinha experiência 50 mil, se eu não me engano. Tinha reset, tinha patch, tinha tudo que eu conseguia aprender de outro server nos fóruns, eu colocava lá. Mas vamos pro que realmente interessa. Uma das primeiras coisas que eu aprendi a fazer foi editar criatura, né? Que era a coisa mais fácil do mundo. Você pegava uma criatura pronta, editava ela, aumentava força, vida, loot, essas coisas e colocava em algum lugar usando o Remeres Map Editor lá. E eu tinha criado uma criatura com base na Carnifila, que eu achava muito da hora, porque eu nunca tinha visto ela no jogo, só em outro server. Eu editei ela e deixei ela bem forte, era como se fosse uma das criaturas mais fortes do servidor naquela época, né? E todo mundo morria lá, era divertido ver o pessoal morrendo lá. Só que certo dia eu fui pra lá e vi um cara level 100, caçando invisível. E eu não tinha me atentado que eu tinha mexido sem saber pra que servia isso, né? Um monte de coisa eu nem sabia o que significava. E esse cara descobriu esse bug, então ele ficava invisível caçando lá e upava muito rápido. E é agora que a gente entra no assunto do vídeo. Depois desse dia eu aprendi uma lição. Sempre que eu criava uma criatura, eu deixava o OutServer com aquele IP padrão, né? 127.0.0.1 e ia com cada vocação diferente para caçar um pouquinho lá, para ver se realmente tava bom, se não tava muito bugado, essas coisas. E normalmente eu não fico metendo pau na Cipsoft, porque eu já tive do outro lado, quando você tá programando, eu sei que bug, essas coisas aparecem mesmo. Mas certas atitudes deles eu nunca vou conseguir entender. E por que eu perguntei se eles jogam Tibia? Porque eu imagino que uma empresa do tamanho da Cip, que não é pequena, mesmo o Tibia sendo um jogo nichado, eles têm testadores lá pra estar jogando e testando o que tá acontecendo. Mas a pergunta que eu faço em cima disso: será que esses caras que testam realmente sabem jogar? Eles dominam as vocações que eles estão jogando? Ou eles simplesmente entram lá com uma conta level 1000, fazem uma voltinha e tá pronto? Vocês lembram quando lançaram os esqueletinhos? Uma hunt extremamente quebrada, que o pessoal upava muito rápido, fazia muito dinheiro e depois foi nerfada e a hunt tá lá abandonada até hoje. Poucas pessoas vão lá caçar mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta pra você que caçou lá. Quanto tempo levou pra você perceber que aquela hunt era diferente das outras? Tanto seja pela experiência, seja pelo profit. Provavelmente uma, no máximo duas hunts, não é mesmo? Pega a sua conta agora e vai caçar, sei lá, mamute.
você vai precisar de quanto tempo para perceber que aquela hunt é uma porcaria? Agora pega a sua mesma conta e vai caçar as carnívoras lá em Port Hope. Você não vai perceber rapidinho que é uma hunt boa? Isso me faz questionar a maneira como a CipSoft cria as hunts. Será que eles realmente testam as hunts ou simplesmente eles usam os algoritmos que eles têm? Ou alguma outra experiência que eles têm com uma criatura e replicam? Achando, aí tá bom e não vai precisar mexer. Porque recentemente teve o buff nos Terror Sleep, lá de Roshamu. E essa hunt é uma porcaria. Sempre foi. Por vários motivos. Primeiro, a XP era ruim, o loot era ruim e ele tem um monte de debuff, então não compensa você caçar. E ele simplesmente lança uma notícia que buffaram uma criatura, mas pra quê? Se ninguém vai lá, ninguém quando viu esse buff sentiu vontade de ir lá pra gravar, pra upar. Lembrando o tanto de hunt que tá abandonada hoje dentro do jogo, que ajudaria e muito no sistema de dominantes. Porque eles não simplesmente nerfam a hunt que faz com que você pense, pô, não tô ganhando a XP que eu ganhava, mas vou continuar caçando que ainda tá dando bom. Não, eles matam a hunt, eles acabam com ela. Você perde toda a vontade de caçar, as PTs param de lá, a hunt fica abandonada e sai do meta do jogo. Se não tá no meta do jogo, ninguém quer ir lá caçar. E isso não é de agora, a CipSoft sempre faz isso. Ela lança uma hunt, ela está quebrada, um monte de gente se aproveita, que não tá errado, porque se a hunt tá lá, você tem que se aproveitar mesmo. Eles nerfam a hunt e matam ela. Eles estavam mexendo em Roshamu porque ao invés de mexer naqueles tubarão bizarro lá, eles não pegam o mapa editor e abrem mais um continentinho para ter mais boquinha para você caçar, então teria mais um respawn. Ou mexe na prisão que o pessoal não tá indo lá, tiram uma criatura ou outra, mexe na XP de outra criatura para que se torne interessante. Tem 4 andares de respawn e ninguém caça lá porque não é mais interessante. Se não é interessante para PT, adapta para você caçar solo. Com certeza um Knight ia gostar de caçar lá, se não tivesse aquele Juggernaut maldito te batendo o tempo inteiro. Às vezes eu me pergunto, se ao invés deles ficarem buffando e nerfando criatura, por que eles não fazem isso direto com o respawn? Eles pegam um lugar específico e eles podem fazer isso, porque tem a ferramenta de você tá buffando uma área para tá caçando. Galera, a partir de agora, a prison inteira dá 10% a mais de experiência. Isso resolveria os problemas de ter criatura desbalanceada, como por exemplo eles fizeram com o Dark Torture e o Plague Smith, que eles tiveram que destruir as criaturas porque o pessoal tava fazendo muita XP. Se eles têm uma ferramenta para tá colocando XP num lugar, por que eles não fazem isso para tá melhorando ou nerfando certas áreas? Seria muito mais fácil de controlar. Vamos fazer um exemplo rapidinho. Um DL dá 2100 de experiência. Vamos dizer então que a CipSoft não buffe o DL, ela buffa a experiência em certo local. Então os DL lá em Daracha dão 2100 de experiência. Só que a Dragon Lair de Thais tem, por exemplo, 10% de buff. Então nesse spot específico, o DL daria um pouquinho mais de 2300 de experiência. Ou se tem uma hunt que está muito desbalanceada, vamos usar como base os esqueletinhos. Ao invés de simplesmente destruir os esqueletinhos, porque naquela região específica eles não diminuem um pouco a XP e o loot? Só naquela região específica. E depois eles vão adaptando. Não é possível que uma empresa com mais de 100 funcionários não tenha 4 cabras que não sabe jogar com uma vocação específica, fazer uma PT para upar. Ou se para eles isso não é interessante, é porque não contrata 4 jogadores bons. Faz um contrato com essa galera e fala assim, a partir de agora vocês vão ser nossos testadores oficiais. Se vocês vazarem qualquer informação, vocês vão ter que pagar uma multa de 100 mil dólares. Você acha que o cara vai sair falando que tá vendo na CIP de update, essas coisas? Bom, desculpa que eu fiquei um pouco alterado nesse vídeo, é que essas alterações que a CipSoft faz me dá nos nervos, cara. E eu vi que não sou só eu que acho isso, bastante pessoas também ficaram indignadas com esses buffs que eles fazem do nada, esses nerf que eles fazem do nada e depois tentar arrumar, mas não arruma direito. E aí, o que você pensa sobre isso? Você acha que eu tô exagerando? Você acha que eu tô certo? Você tem uma opinião a mais sobre isso? Deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal e ative o sininho que ajuda demais ao canal crescer. Muito obrigado, eu sou o Donchi e até a próxima!